Hoje eu vou falar um pouquinho sobre construção civil, porque com tantos anos de construção civil, eu aprendi bastante essa questão. Eu já bati martelo, a gente fala bater martelo, é gíria do nordestino, né? Já bati martelo na Argentina, no Uruguai, no Brasil e já bati martelo em vários lugares, até no Paraguai. Já bati martelo a- é, em vários, Rio de Janeiro, Espírito Santo, carteira assinada, tá? Rio Grande do Sul, São Paulo, todos esses lugares, Santa Catarina, bati martelo, Manaus, Belém. Uma vez quando cheguei em Belém, exemplos, isso aí você vai tirando como exemplos, tá? E todo mundo, e isso é um perfil das obras agora, até aqui no Rio Grande do Sul, ninguém é nada numa obra. Pedreiro não é nada, servente, todo mundo é servente, tá? Todo mundo é servente. É, carpinteiro, é servente, porque o mestre de obra ele tende a desqualificar o profissional para que ele possa ter confiabilidade. É como uma ditadura. Um presidente ditador, ninguém serve, ninguém é nada lá embaixo, só quem está ligado a ele, o corpo dele, uma pirâmide, entendeu? Se você é pedreira, se você é uma construtora, mulher, se você entra numa obra, a tendência é você acreditar na sua história. Você vai dizer, eu sou carpinteira, ou o homem vai dizer, eu sou carpinteiro, eu tenho minha confiança, eu já trabalhei com esse elementar, já difundi isso, a terra, conheço, sei trabalhar com uma madeira, sei modificar ela, transformar ela, sei fazer uma casa, sei fazer até uma obra de arte com uma madeira, eu sou carpinteira, eu sou carpinteiro. Mas quando você entra numa obra, o mestre vai dizer, aqui você não é nada. Sabe que isso faz sentido? Porque ele tem que destruir o que você sabe, porque você é quase uma mestra, você é quase um mestre. E ele é o mestre daquela obra, então naquela obra ele é o líder. Acima dele é o engenheiro. Vou te explicar uma coisa que muita gente pensa que é profissional. Na construção civil, profissional só existe quem tem curso tecnólogo para cima, engenharia, os tecnólogos, segurança de trabalho, edificação, entendeu? Que é orçamentista, cursos que tem na faculdade. Só é profissional numa obra. Gente, carteira assinada não define o profissional, tá? Carteira assinada é para regimento, para administradores saberem quem que estão pagando. Carteira assinada foi criada por Getúlio Vargas para administrar a vida e proteger os direitos humanos dos escravos, das pessoas que trabalham em fazenda, analfabeto. Profissional é quem tem nível superior, tá? O único profissional, únicos profissionais em um canteiro de obra são engenheiros, arquitetos, tá? Eletrotécnicos, pessoas que têm formação superior. O pedreiro chega em casa, ele fala assim, eu sou profissional, eu sou pedreiro. O outro fala assim, eu sou bombeiro, eu sou profissional. A pedreira, a mulher, que agora tem pedreira no mercado de trabalho, ela chega em casa, eu sou uma profissional, não sou servente, não. Não se ilude, gente. Profissional é quem tem nível superior. Quando a polícia te para, você mostra a sua carteira de trabalho, isso não é profissão, gente. Isso é só uma garantia de trabalho e dinheiro que você vai receber, justiça. Uma polícia para uma pessoa, qual é a sua profissão? Ah, eu sou pedreiro. Isso não é profissão, gente, tá? Não se ilude. Polícia mete a mão no seu documento, eu sou profissional. Aí mete a mão, eu sou engenheiro. A polícia, você é formado. Você tem nível tecnólogo. Você não é nem técnico, entenda bem. No hospital, técnica de enfermagem não é tecnólogo, assim, a enfermeira é formada até auxiliar de enfermagem, eles criaram o curso técnico de enfermagem, mas pode vê-la no hospital. A enfermeira fica sentada, como eu vi lá em Manaus, de roupinha, enquanto as técnicas de enfermagem ficam perguntando a ela o que vai fazer, porque elas não sabem nada. Então, nem técnico não, tecnólogo sim. Tecnólogo é nível superior, técnico é auxiliar, entendeu? Eu aconselho a pessoa a fazer tecnólogo para cima. Tá? Eu não tenho universidade, eu sou mestre de obra, mas entenda bem o que acontece na construção civil. Eu estou só saindo para você entender que isso existe em todas as classes no Brasil. A desqualificação. Hoje em dia, tende-se, com tantas faculdades fracionando o ensino no MEC,
tende-se a criar curso tecnólogo, curso técnico, curso nível superior. Só que o tecnólogo é nível superior, tá? Pela quantidade de carga horária, mais de 3 anos. Curso de 6 meses, eles tentam fazer propaganda. Ah, nós temos curso disso, daquilo com 6 meses. É técnico. Só para vender. É marketing educacional, mas não é nível superior. Na Constituição Civil, nível superior é engenharia, quem tem faculdade. Quando você vai para uma situação jurídica, qual é a sua profissão? Aqui eu sou formado em engenharia. Você é um profissional. Você assume a responsabilidade sobre a classe profissional que você domina. Um pedreiro, ele só é pedreiro dentro do ambiente de trabalho, tá? Aí ele é pedreiro acima, é um subnível acima de servente. Você começa numa obra, construção civil, tá? Você começa numa obra. Servente. Depois, você servente é o cara que não sabe nada e só ganha bronca, leva topada, fura o pé com prego, mete a mão na serra elétrica, sofre acidente de trabalho. Ele é um ser humano comum, conhecendo como se funciona o ambiente de trabalho. Depois ele pega amizade com um pedreiro, entendeu? É assim que funciona, tá? É assim que funciona a vida dele numa obra. Plano de carreira. Ele pega amizade, trabalha com pedreiro lá limpando o chão, ele pega amizade com bombeiro. Ou o outro pega amizade com eletricista, o outro pega amizade com pedreiro. É aonde ele se adapta ao elemento na mente dele que quer se difundir. Ele se atrai pelo elemento terra. Ele vai pegar amizade com pedreiro. Então ele vai trabalhar, só quero assim. Aí ele vai virar ajudante. O capacete muda de cor para a cor de ajudante. Depois eu entro esse grau aí de cores de capacete, mas todas as cores de capacete representam o seu posicionamento lá dentro. A seu nível mental. Se você tem capacete branco, você é nível superior. Às vezes, você vê um mestre de obra não tem faculdade, mas ele tem um capacete branco, porque lá dentro reconhecem ele como nível superior. Mas do lado de fora o mercado exige que ele tenha engenharia. Mas ainda assim, eu vou explicar depois, porque toda obra, por mais que a hierarquia diga que o nível mais alto é da engenharia para cima, todo canteiro de obra, por respeito, mantém um chefe de obra. Você vai entender depois. Vamos contar de baixo. O servente vira ajudante quando ele fala assim: porra, eu não trabalho mais com ninguém, eu só vou ajudar o eletricista. Ou digamos que uma servente mulher, ela começa a ser atraída profissionalmente pela profissão do que o bombeiro está fazendo. Ela vai querer só ajudar aquele bombeiro. Ela vai virar uma bombeira hidráulica, uma encanador, uma plumeira, como diz em espanhol, plumeria, né? Ela vai virar encanadora. Então ela se atraiu pelo elemento água na mente dela. A mente dela precisou melhorar mais em água. Quando a mulher, o homem se adapta mais à carpintaria, está melhor difundida nela o elemento terra, que aí ela vai trabalhar mais com madeira. Entenda bem, quando você domina o elemento água, você trabalha com bombeiro, aí você vai trabalhar agora o seu elemento terra. Trabalho de pedreiro, botar tijolo, emboçar. Não, desculpa, o elemento terra é madeira. Depois você vai difundir o elemento fogo, que é um pouco de cada, emboço, reboco. Aí depois você difunde, vira pedreiro, vira pedreira, é albanil em espanhol. Aí você começa a mudar, queria trabalhar com carpintaria, depois elétrica, tá entendendo? 4 elementares. Os engenheiros, eles entram na faculdade, não precisam trabalhar a parte física. Ele entra para trabalhar a parte mental, tudo que você está aprendendo de servente até mestre. Entenderam como os dois trabalham junto? O pedreiro, ele entra na obra como servente, vira ajudante, depois você tem que virar ajudante de cada um, ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, ajudante de bombeiro, ajudante de carpinteiro. E também, depois tem armador, tem várias outras profissões, nível mais tecnólogo, superior, que precisa de estas profissões para você vai entender. O pedreiro, ó, os 4 níveis principais: pedreiro, bombeiro, eletricista e carpinteiro. Com essas 4 profissões você faz uma casa, entendeu?
com essas 4 profissões, você já é um encarregado de obra. Você faz essas 4 casas. Mas você passou por servente dessas qualificações e ajudante. Servente é tudo. Servente num prédio, ele varre tudo. Ele não é mandado por uma pessoa. O ajudante, ele é ajudante do eletricista, então ele está se especializando em eletricidade. Ele só atende ao eletricista ou aos eletricistas, porque ele é ajudante de qual classe, entendeu? Existe sim uma diferença entre ajudante e servente. Servente serve, limpa chão. Já o ajudante, ele é específico de quem ele está ajudando. Se é ajudante de pedreiro, então você vai ser pedreiro. Você já é um meia colher. Todo ajudante, ele é o chamado meia colher, entendeu? É o alicate. O cara que está aprendendo a fazer aquela modalidade profissional na qual ele ajuda o técnico, né? Então, depois que ele vira profissional, ele precisa ainda dominar essas 4 áreas. Ó, eu trabalhei, vamos supor o exemplo, a mulher fala assim, eu já trabalhei de pedreira, de eletricista, de bombeira hidráulica e de carpinteira. Ela já é encarregada, ela tem 4 qualificações, entendeu? Depois tem a qualificação de armador, que aí já é o domínio do ferro, tá entendendo? Motor, que aí já aumentou mais. Depois tem a do... Ai, minha mente está falhando agora. Que é a da... Quando você solda, né? Esqueci como chama. Quando você solda, já é a união do armador, olha só, do elemento ferro, a fusão ferro com a elétrica. Tanto que você vai soldar, você vai derreter o ferro. Para você dominar oh meu Deus, usinaria não. Você tem que dominar, você vai me lembrar a palavra, você tem que dominar eletricidade e quando você trabalha com ferro, né? Aí você domina. Depois eu vou me lembrar dessa parte. Entenda bem que na Constituição Civil tem os 4 elementares, água, fogo, terra e ar, depois a junção, entendeu? A junção de 2 profissões para fazer uma superior. Vou dar outro exemplo aqui. Se você vai trabalhar em elétrica, né? Você tem elétrica, você tem um NR. Aí você quer trabalhar de elevador, fazer elevador, né? Essa questão de que trabalha na elétrica, mas mexe com ar. Mexe com ar. Aí você tem que juntar elétrica com hidráulica, que aí você vai trabalhar com sistema de ar, que é aquele ar que faz no trator, né? Tudo ar. Talvez escada rolante, um elevador, qualquer coisa que trabalha com ar, né? Que é injeção de ar. Essa é a função dessas 2 profissões. Já expliquei mais ou menos que tem esse organograma, essa pirâmide para você ir subindo profissionalmente. Já o engenheiro, preste bem atenção, ele vai para a faculdade enquanto o ser humano fica aprendendo esse subnível tudo na prática, trabalhando, passa anos, ele pega problema de coluna, bebe cachaça, às vezes usa droga, casa, leva chifre, ele está sofrendo na vida real, criando filho, neto, ele vai virando mestre de obra. Tá vendo? Já um engenheiro, ele entra na faculdade com 18 anos, com 23 anos ele se forma, ele entra no canteiro de obra com 23 aninhos. Aí ele bate de frente com um cara que já tem 40, que já passou por todas essas fases práticas. O engenheiro também passou por todas essas práticas no papel, difundiu na mente tudo que o cara precisou difundir na mão de obra. É a mesma coisa, gente. O mestre de obra, ele é a mesma coisa que o engenheiro. Só que o mestre de obra, ele não assina oficialmente. Quem assina é o engenheiro. Aí o engenheiro assina com 25 anos. O mestre de obra... Por que o engenheiro mantém o mestre de obra no canteiro de obra no prédio? Você sempre vê no prédio o mestre de obra sentado na cadeira, né? Fica sentado na cadeira lá com 60 anos. E a engenharia daquela empresa paga aquele mestre de obra. Porque isso é maçonaria. O engenheiro, ele entende tudo na faculdade, mas quando ele chega na obra, a obra já está formada, com 30 funcionários. Esses funcionários vêm da favela, vêm da pobreza, vêm dos elementais não difundidos. Pessoas que bebem, que fuma, que cheira, que vai pro forró, que leva chifre, que porta arma. Pessoas realmente violentas. Então, essas pessoas estão se preparando. Um engenheiro não quer enfrentar essas pessoas. Então, ele mantém o mestre de obra ali, ganhando os 4, 5 mil,
Porque se você mantém esse mestre de obra, todos os serventes vão continuar trabalhando acreditando que vale a pena. Aham, entendeu? E aí sempre vai ter aquele mestre de obra. Pode falar, é por isso que todas as empreiteiras têm um mestre de obra. O chamado cacique da tribo, o chamado velho de guerra. Porque ele tá lá e você vai falar com o mestre de obra, ele vai trabalhar com, porra, vai se fuder. Aí o cara fala assim, porra, o mestre deu um maior esporro, não é verdade? O mestre deu um maior esporro. Mas a gente respeita mais o mestre do que o engenheiro. O engenheiro já vem com aquele capacete, ele não tem essa experiência emocional. Um engenheiro não tem a experiência, como mestre de obra, de entrar na favela e lá no forró, né? Quando tá no forró lá, e o cara, pá, não sei o que lá. Aí, pai, eu tenho um trabalho para você segunda-feira. Um engenheiro não faz isso. O engenheiro, ele tá lá no prédio, na cobertura, com dinheiro, mas ele não entra numa favela procurando um trabalhador. Então, o engenheiro, ele precisa de uma turma. Eu sei, gente, que existe Cine, mas o Cine não busca qualificados. O Cine coloca propaganda, aparece só servente e pedreiros desqualificados. É importante na construção civil manter essa hierarquia de o engenheiro sempre ir na comunidade, mandar os seus mestres de obra estar lá na favela, porque eles conseguem captar os melhores profissionais, entendeu? E é por isso que as empresas mantêm os pedreiros. Aí entende bem. Quando você vê na sua frente um profissional de obra que ele é qualificado, ele já passou por essas experiências, portanto, ele cobra na empreitada, tá? O inferior que cobra na diária, ele faz parte dessa classe que está na obra, mas vendo o dia passar para dar 5 horas, para ir embora. Já o profissional de produção, vou dar um outro exemplo, tá? O profissional de produção é aquele diferenciado de pedreiro. Lembra que eu expliquei a você que o pedreiro, ele já difundiu a sua experiência de pedreiro, o outro de bombeiro, o outro de eletricista? Só que existe a produtividade, ou seja, além de você ser eletricista, você trabalhar só com elétrica. Você fica mais rápido, mais sutil, muito mais rápido. Você é um Ronaldinho Gaúcho. Já um eletricista comum, ele entende as bases. Ele não entende produtividade. Um pedreiro, que é pedreiro normal, tá? Que cobra em diária, ele não tem a experiência de um pedreiro que cobra de produtividade. Entenda, todo pedreiro, todo profissional que vai na sua casa que cobra por empreitada, ele já trabalhou em regime de produtividade dentro da profissão que ele exerceu. Se ele é um eletricista, ele já trabalhou fazendo vários apartamentos no mês. Já um eletricista comum, ele vai chegar na sua casa, ele vai cortar um fio, vai demorar o dia todo, vai lanchar e não vai fazer nada. E a diferença entre um pedreiro é a capacidade que ele tem curricular de já ter trabalhado em produtividade na vida dele. Se ele já trabalhou de produção, se ele já fez uma casa inteira, ele domina todas as áreas da profissão. Não tem como você fazer uma casa sem saber essas 4 profissões básicas. Isso é ajudante ainda. Para o engenheiro, todo mundo na obra é ajudante. E eu expliquei isso bem claro, né? Depois eu explico mais um pouco.